Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Hoje eu quero falar sobre os casamentos no meio evangélico. Vocês perceberam que os casamentos dos evangélicos, na maioria deles, a grande maioria, é de péssima qualidade quando não chega ao fim, chega ao divórcio? Por que será, né? Eu tenho visto a maioria dos evangélicos, os casamentos de péssima qualidade e também há muito divórcio no meio evangélico, que não era para ser assim. Às vezes eu tenho observado as pessoas que elas não cumprem determinados mandamentos que o nosso Senhor Jesus deu para nós, através do Espírito Santo, inspirando seus apóstolos a escreverem. E eles não levam em consideração isso. Eu mesmo já tive experiência, de ver pessoas que, embora ouvisse a palavra de Deus, mas na hora de obedecer, elas viram as costas, ficam iradas, ficam nervosas, não querem saber. E também não querem buscar o conselho. Não querem conselho, porque os conselhos vai bater contra o que elas desejam. E aí eu vejo um casamento de péssima qualidade, um casamento à beira do divórcio. E eles não se dão conta disso. E aí passam longos tempos no casamento, carregando uma pesada cruz, o qual ele se impôs a si mesmo. E muitos deles tiveram conselhos da palavra, mas deram de ombro contra a palavra de Deus. Aí está o resultado. Então nós vamos fazer a leitura do Velho Testamento, no Novo Testamento e também no Velho, porque esse é um problema que se arrasta entre o povo dito de Deus, Começou lá pelo povo israelita e aí chegou à igreja de hoje. Então vamos primeiro texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. É muito conhecido esse texto aqui, mas ninguém quase pratica ele, E hoje os casamentos, os namoros, hoje não estou de acordo com a palavra de Deus. As pessoas fornicam antes do casamento, adulteram, faz tanta coisa. E não dão, e depois vem as consequências, porque as consequências vêm do pecado. Menos tempo, mais tempo, ela chega. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu sei disso. Ah, mas você é santão. Eu já passei também por muita coisa. Estou falando de mim também, porque eu já passei por causa da desobediência. Passei muita coisa por causa da desobediência. Outra coisa foi porque eu não tinha muito conhecimento também. Mas quem tem conhecimento é avisado. Quem tem conhecimento é avisado, é aconselhado. É mais grave ainda. No meu caso, eu não tive ninguém para me orientar. Eu fui lendo a palavra, não tinha ninguém para falar, me aconselhar em determinada área na minha época, Então nós vamos aqui para o capítulo 6, versículo 14. Isso eu tenho visto aqui, as pessoas passam de largo isso aqui. Então lá nas igrejas, as pessoas estão lá louvando a Deus, Deus é bom, isso e aquilo. Não é hipocrisia, Não quer obedecer. A palavra de Deus fala que isso é abominação. Que tem tudo em recitar os meus textos, sendo que você lança para trás as minhas palavras, está lá em Salmo. Então vamos aqui o versículo 14. Diz assim a palavra: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ah, mas ele vai para a igreja todo domingo comigo. Ah, ele está lá na igreja. Isso significa que ele é fiel à palavra? Não. Não, mas um dia ele vai se converter. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? A não ser que você também é infiel, Aliás, está sendo infiel quando está desobedecendo, E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Aí a palavra vai dizendo: Vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse: Nele habitarei e eu entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, povo meu, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meus amigos, eu tenho tanta história, se eu fosse contar aqui, de casamento, de pessoas sofrendo. Quando eu faço o Uber, eu pego muito o evangélico, a evangélica, e eu vejo
Ah, mas eu estou sofrendo tanto a ponto de me separar dele. Às vezes alguma coisa eu me intrometo na conversa, pergunto, e aí, quando você estava namorando, você já conheceu o Evangelho? Ah, sim. E você nunca leu o texto lá de 2 Coríntios? Que não pode se misturar? Nós somos pessoas santas, ou você não é santo? Se você não é santo, você está perdendo o seu tempo, perdendo o seu precioso tempo, recitando os textos da palavra de Deus, indo para as reuniões, né? E o outro texto, onde veio uma grande ira de Deus, lá no Velho Testamento, onde o povo foi deportado para a Babilônia, né? E está aqui no livro de Esdras. Olha o que ele fala, capítulo 9, versículo 2. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos dessas terras. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Meus amigos, você está vendo aqui como que Deus, através das épocas, Deus não permite nós que abraçamos a fé, nos misturarmos com pessoas infiéis. Ah, ele está há anos na igreja, mas é convertido? Você não percebe, não sabe perceber quando a pessoa é convertida? Não. Então você precisa se converter de verdade, precisa conhecer a palavra. Aí tem um casamento que é um peso para você, em vez de ser uma bênção, um alívio, uma alegria. Eu penso que o casamento do evangélico cristão verdadeiro é uma bênção. O meu casamento é uma bênção. Eu falo a verdade, eu falo que o meu casamento é uma bênção. Eu com a minha esposa, a gente lê a palavra junto. Né? Nós comungamos tudo junto, fazemos nosso culto junto, participamos das mesmas ideias, lemos a palavra junto, como eu falei para vocês. Nós estamos lendo todinha as escrituras junto. Eu tenho a minha leitura particular, que eu gosto de ler ela todinha, eu leio mais rápido. E nós temos a nossa leitura, que nós estamos lendo todinha as escrituras junto. Propusemos, vamos ler junto as escrituras? Ela propôs para mim, né? Achei muito legal isso da parte da minha esposa. Eu queria isso já, mas não falei nada para ela. Ela falou, meu bem, por que nós não vamos ler a palavra junto? Todinha. Eu falei, boa ideia, fiquei muito contente. E aí eu fico vendo, né, as intenções. Aí quando tá o dia ela pega a biblinha dela, eu já sei que ela quer que eu pegue a minha e vou ler junto com ela. Isso me deixa muito feliz. Me deixa feliz. Esse é o casamento que Deus quer. Ah, você está se engrandecendo? Não, estou falando para seguir o nosso exemplo. É isso que eu estou dizendo. Né? E aí Deus nos abençoa. Deus vai abençoar. Nosso casamento vai ser um fardo leve. Né? Que é assim que Deus quer. Deus não quer que nós fiquemos gemendo debaixo de um fardo. Mas o fardo, você que colocou esse fardo para você. Você que colocou. Você recebeu conselhos da palavra de Deus. Mas você não quis obedecer, duro. Eu tenho raiva quando ele fala de mim. Eu não vou contar minha vida. Eu não vou pedir conselho. É assim que as pessoas são rebeldes. Eu vejo os resultados. A gente vê claramente. Né? Sofrendo, e vai sofrer mais ainda. Vai sofrer porque quando você colocou o jugo do casamento, você tem que obedecer a palavra. Será que você está obedecendo a palavra no seu casamento para que o seu marido seja ganho sem palavras? Está escrito lá em Pedro. Já leu a palavra? Muitos eu já ensinei, aconselhei. Mas ele fala o que ele fala. Não é eu que falo, é a palavra de Deus. Um dia nós vamos nos encontrar. Quem estiver ouvindo esta mensagem aqui, estiver ouvindo, você estiver ouvindo, e você me ouviu, e o seu casamento está uma calamidade, lembre que você ouviu os conselhos da palavra, mas você não obedeceu. Você não gosta de correção. E aí vai vir coisa, a não ser que você não seja convertido. Agora, se for convertido de fato, a mão de Deus o castigo de Deus vai vir sim. Aquele que é de Deus, Deus castiga sim. Foi o que aconteceu comigo. Eu levei muita lapada para me voltar para os caminhos do Senhor. Agora, se você não é de Deus, você vai sofrer da mesma forma, porque você fica usando o nome de Deus, se dizendo que é serva de Deus ou servo de Deus. E isso vale para os homens, para o homem, o marido, a esposa, né? Vale para todos nós, não é só para a mulher, não, para todos nós. Mas é o que nós vemos hoje, é um casamento fracassado, que não serve de exemplo para ninguém. Poderia servir de exemplo. Olha que casal, eu queria ter um casamento igual a esse. Mas por que ele tem um casamento? Porque ele é servo de Deus. Mas nós não vemos isso. A gente fala, longe de mim esse casamento, longe de mim isso aqui. Né?
Então, meus amigos, meus irmãos, fica aqui a reflexão. Você ainda que está procurando alguém, que está namorando, você tem que arrumar alguém que, se de fato é um santo ou santa de Deus. Você tem que saber discernir. Ou você não conhece a palavra. Tem que saber discernir. Ou você não sabe discernir quando é um santo de Deus, quando é uma santa de Deus. Pela palavra de Deus. Você examina para você descobrir? Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus.